A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Graças ao Altíssimo, que mais hoje, neste dia tão importante, o 7º dia já terminando, né? Graças ao Altíssimo. Chegou o momento de gravar mais uma mensagem para vocês. Faz dias que eu não gravo, né? Então eu espero agora a oportunidade adequada, né? Às vezes a gente tem que fazer as coisas tudo com o tempo determinado. Nada antes do tempo e nada depois do tempo. Então hoje você vai receber uma mensagem muito importante e peço a você que compartilhe com seus amigos, dá o seu sininho aí de notificação aí que você está gostando, né? Você ainda não se inscreveu, que se inscreve no meu canal e dá também os seus comentários, né? O que você acha da mensagem, não é verdade? E você se sente bem, isso é importante. Você fazendo isso é uma coisa muito importante. Então, hoje você vai ouvir uma mensagem que o título da mensagem é Os Mistérios do Mundo. Então, você sabe que tem dois tipos de mundo, né? Tem o mundo molecular, que é o planeta em que nós vivemos, não é isso? E tem o mundo celular, que são as criaturas. São as pessoas, esse mundo. O mundo molecular é o mundo das moléculas, não é isso? Os átomos, prótons, não é isso? E o mundo celular é o mundo das células, que nós somos formados por milhões de células. E o nosso corpo desenvolve conforme o nosso estado. Conforme o nosso estado, nós desenvolve. E conforme o nosso estado, nós atrasa, nós evolui. Aí é o contrário. Então hoje você vai ouvir uma mensagem muito importante que refere os mistérios do mundo. Não é isso? Vamos então conversar primeiramente sobre o mundo físico, né? Os mistérios do mundo físico. Você sabe que, você já parou para pensar, né? Uma só nuvem derrama chuva, muitas das vezes em um estado todo, né? Ou, aliás, várias nuvens, né? Mas uma une com a outra, e ali o Pai Celestial faz com que chove no mundo todo, ou aliás, num estado todo, ou o quanto o Pai Eterno quiser. Então você sabe que existe milhões de estrelas, né? Existe os astros que nós contemplamos com nossos próprios olhos, não é isso? E existe também a base de todos esses mistérios. Por exemplo, tem os 12 meses do ano, não é isso? Tem as 12 horas do dia, tem as 12 horas da noite, não é isso? Então, tem vários tipos de mistérios que nós ainda devemos descobrir. Mas pela fé, em nosso coração, nós podemos alcançar explicação sobre esses termos. Então, agora eu digo a você o seguinte, você sabe que existe os benefícios que nós recebemos também, né? Que são a luz do sol, né? A água, né? Que vem da chuva, e o vento que sopra, né? Sobre a nossa vida. Nós temos alentos,
Se nós não tiver o alento, quer dizer, a respiração, então nós morre. Então, tudo isso envolve os mistérios. Isso estou falando do mundo físico. Não é isso? Nós estamos em cima da Terra, nós sabemos que existe a gravidade da Terra. Então, nós recebemos uma certa gravidade da Terra. Então, as coisas, tudo são por intermédios de um imã, de um sistema atrativo. Então, todo mundo tem esse benefício e muitas das vezes não percebe que cada pessoa que existe nesse mundo, então, eles têm um contato muito sério com o sistema da atmosfera, com o sistema do mundo físico. Então, nós vemos que existe as 4 estações, né? Não é isso? Inverno, primavera, né? Outono, verão, não é verdade? Então, ou seja, outono, inverno, primavera, verão. Então, existe as estações. Quer dizer, o Pai Celestial fez cada coisa no seu lugar. E todas elas têm uma diferença, né? Então, o inverno tem uma diferença com o verão, não é isso? O outono tem uma diferença com a primavera, e assim vai. Então, todas essas coisas precisamos colocar o nosso sentimento sobre isso. Colocar a nossa atenção, prestar bem atenção que nós fazendo isso, então nós temos então o cuidado de valorizar a obra do Altíssimo. E isso serve também para criar mais temor em nossos corações, mais respeito, não é isso? Mais cuidados importantes, não é isso? Então, agora veja bem, vamos ver o que diz na Escritura Sagrada referente a isso que eu tenho falado, não é verdade? Que é importante saber os mistérios do mundo. Então, nós vemos que o mundo foi feito, diz, né, que foi em 6 dias, né? No 7º, o soberano descansou, né, na base da multiplicação. Tem uns que diz que esses 6 dias correspondem a 6 milhões de anos, e assim por diante. É a história que diz, né? A gente não estava lá para ver, mas tem sentido o que está escrito, tem sentido o que a gente lê. Né? A gente percebe que não é mentira, que é verdade, porque a gente sente aquilo que é mentira, aquilo no coração da gente comunica. E aquilo que é verdade, também o coração da gente comunica. A menos que o nosso coração não seja sincero, a menos que nós seja equivocado, nós seja envolvido com a vaidade, com as coisas desse mundo, aí agora nós podemos ser enrolados. Às vezes nós recebemos a mentira como se fosse a verdade, né? E pode nós receber a verdade como se fosse a mentira. Mas se o nosso coração estiver firme, né, com o Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, a gente sente no fundo do profundo desse coração o que é mentira e o que é verdade. Lemos então aqui na Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 8 e 9. Então, no versículo 8 diz assim: plantou Yahu, quer dizer, lá está, e plantou o Senhor Deus, né? No grego, agora aqui eu falo no hebraico, e plantou Yahu, quer dizer, o nome do Eterno, o Eterno, né? E plantou Yahu, o Eterno, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Aí Gênesis capítulo 2 e versículo 8. Então, o Pai Celestial fez todas as coisas e ele não se agradou a deixar o mundo sem alguém que tivesse fazendo um movimento, que tivesse uma evolução, que tivesse uma manifestação da sua glória, né, dos seus prazeres gloriosos, porque ele fez o homem com uma alegria, né? Ele fez o homem, o Eterno fez o homem para satisfação do seu coração, porque se ele não tivesse
satisfação, não tivesse alegria sobre isso, ele não tinha feito o homem. Então o homem, ele fez e pôs ali naquele jardim, né? Então, para regar o jardim. Então, aquele homem ficou lá no jardim. Só que aquele homem ficou sozinho, né? O Adão ficou sozinho. Muito tempo, ninguém sabe quantos tempo foi, mas muito tempo, né? Ficou sozinho ali. Então o Pai Celestial resolveu fazer ali uma legitora, uma companheira, como se estivesse diante dele. Não é isso? Então, aí nós vemos aqui o versículo 9, que diz assim: E o soberano, o eterno, fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 9. Então isso aí, ele fez o mundo físico, né? E colocou um homem para ali estar no jardim, regando ali aquelas plantas, né? Cuidando do jardim. E aí depois ele fez uma mulher para ficar ali junto com o homem, que é Eva, como vocês sabem da história. Então, agora veja bem, você sabe que o mundo é uma casa do Eterno. Então o universo é uma casa do Eterno. Está em João 14, verso 1, então fala assim, que na casa, João 14, e o verso 1, mas é bom dar uma lida, né? Deixa eu ver aonde é João. Isso mesmo, João 14, versículo 2, fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Não é isso? Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Não é isso? E levarei para mim mesmo, para que onde eu estivesse, vós estejais também. Então o universo é uma casa, né? E nesta casa existem muitas moradas, né? Então, essas moradas são cada um de nós. Não é isso? Que lá no livro dos Hebreus, capítulo 3, versículo 6, fala que nós somos morada de Cristo, morada do Eterno. Então, Coríntios capítulo 6, lá tem um versículo que fala que nós somos o templo do Espírito do Eterno. Então nós vemos aqui o mistério do mundo. O mistério do mundo geralmente se liga assim: as coisas que são de cima da nossa cabeça, que nós não entendemos bem, referente às estrelas, os planetas, os satélites, sei lá, tanta coisa que existe cientificamente descoberto, que isso aí, às vezes, nós não sabemos direito, né? Mas, na realidade, teremos um pouquinho de experiência sobre o que a gente tem ouvido sobre isso. Então, existem os mistérios que nós temos que saber que nós não podemos ir além daquilo que é revelado para nós. Às vezes nós não podemos querer saber das coisas que às vezes não é para nós saber. Não é verdade? Nós só temos que procurar saber aquilo que o Espírito Eterno, o Eterno Superior, o Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, se agrada de revelar em nossos corações. Então, agora nesse mundo físico que eu estou falando, nesse assunto, nesse mistério, então nós vemos aí que o homem é uma coisa melindrosa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, está escrito assim, que o Pai Celestial fez o homem, né, perfeito, mas eles buscaram, fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Então significa assim, que nesse universo físico, o homem também recebeu determinada liberdade. Então o homem ficou sendo liberto para tomar alguma atitude, né? O povo chama de livre-arbítrio, né? Então o que acontece? O homem ficou
livre para tomar algumas atitudes, né? Olha bem, mas mesmo assim é uma coisa muito assim que a gente fica pensando sobre isso, não é isso? Então, mas tudo bem. Então o homem estava ali no jardim do Éden, né? Até que um dia chegou lá uma serpente para enganar, e você sabe o que aconteceu. Aí, né? A Eva foi enganada, depois conseguiu conquistar seu marido, aí ficou os dois sendo enganados. E hoje nós vemos a situação em que nós vivemos. Mas o mistério do mundo físico ainda tem uma coisa a dizer. Você sabe que às vezes a pessoa pensa assim, mas será que existe vida na Terra? Claro que existe. Existe vida na Terra. Se não existisse vida na Terra, as plantas não brotavam. As plantas não saía nada, não dava nada, nada produzia. Quando as coisas produzem, é certa vida que tem ali. E a vida é tão importante que você põe lá um grão de milho, um grão de feijão dentro da terra, ele vai sair diferente, né? Ele sai lá uma planta bonitinha, tão linda, verdinha, depois vem os botões, depois vem as flores, depois vem as vagens, depois vem os grãos. Então você colhe lá o feijão, você colhe o milho, você colhe tudo, aquela maravilha. Então são esses, amigo, o assunto que eu queria falar para você nessa tarde, para você acordar um pouco e saber que é muito importante a ciência do Altíssimo, né? Os mistérios do mundo. Agora vamos falar sobre o ser humano, que é o mundo psicológico. Nós somos o mundo espiritual, o mundo celular. Agora, o que se envolve em nós? E agora que é duro. Nós que é um mundo mais misterioso que se pode pensar. Nós somos o mundo mais misterioso que se pode pensar. Por quê? Porque geralmente nós temos o nosso cérebro, né? E diz que temos as glândulas pineais e elas são alimentadas com determinadas ações da nossa vida. E essas ações da nossa vida, elas são num sistema científico profundo. O que é isso? Significa que tem a ver com o trabalho, tem a ver com a vida sexual, tem a ver com o sistema comercial, tem a ver com o sistema político, tem a ver com o sistema religioso, tem a ver com vários tipos de coisas. E eu não vou explicar tudo isso agora para você, porque não vai dar tempo, mas eu vou explicar o que eu puder. O que o Pai Celestial me der força para me explicar para você, eu explico. E o que não der, paciência, não é verdade? Então, vamos analisar o sistema da vida psicológica do ser humano. Por exemplo, nós temos na psicologia do nosso sistema intelectual, nosso sistema da nossa vida espiritual, tem uma psicologia. E essa psicologia trata de 5 centros. Tem o centro intelectual, né, que tem a ver com o nosso cérebro, o centro motor, que tem a ver com o nosso sistema de se mover, tanto na vida física como na vida psicológica. Tem o centro emocional, que é o nosso coração, que você já ouviu o meu vídeo aí que fala sobre as emoções, né? Então, que nós temos que dirigir, temos que ser gestor das nossas emoções. Então, o nosso coração, ele tem as emoções. Então, vem do coração. E essas emoções, ela pode levar nós acima ou levar nós lá embaixo. Podemos subir ou podemos descer. Então, temos que ter cuidado com as emoções. Pensar sempre positivo. O que é pensar positivo? É pensar a verdade. Não é isso? Não, tem que pensar positivo, pensar só nas coisas boas. Não pode pensar nas coisas ruins. Peraí. Não é assim não. Se passar pela sua cabeça uma coisa ruim, mas que é verdade, então é pensamento positivo. Não é isso? Por exemplo, você está dentro da sua casa aí vem um negócio na sua cabeça e fala assim, daqui mais tarde fica prevenido que vai vir um ladrão roubar a sua casa, invadir você.
caça jeito de se prevenir contra isso. Aí você não dá confiança, não acredita. O que acontece? Mais tarde vem o ladrão e mina a sua casa. Por quê? Passou pela sua cabeça coisas ruins, mas era verdade. Ah, não, mas eu não vou acreditar nisso, que é pensamento negativo. Esse negócio. Não vou acreditar nisso, não. Tá vendo o que aconteceu? Não acreditou, depois chegou o ladrão, roubou e levou embora todas as coisas e pronto. Ainda bem que você escapou com a vida. Agora veja bem. Tá vendo? Quer dizer, pensamento positivo significa a verdade. Não importa se ele é ruim, se ele é bom, se ele é torto, se ele é direito, mas se for verdade, na comparação, você tem sua filha aí, você desconfia de alguma coisa dela, e é verdade, não é verdade? Você tem seu filho, você desconfia de alguma coisa dele, e é verdade. Às vezes você tem sua mulher, você desconfia de alguma coisa dela, e é verdade. Às vezes você tem seu marido, você desconfia de alguma coisa dele, e é verdade. Então esses são chamados pensamento positivo, é a verdade, pronto, é a verdade. Agora veja bem, aquilo que é a verdade constrói, nada te engana, não é isso? Então é isso que significa pensamento negativo, né? Aliás, pensamento positivo, desculpa aí, pensamento positivo. Agora veja bem, tem o centro, e nós estamos falando do centro emocional, que é o coração. Então, é as emoções. Então, as emoções, elas vêm de uma maneira ou agradável ou desagradável, que nem eu já falei. Ou elas levam você para cima, ou elas descem você para baixo, para o abismo. Então, tem que ficar esperto. Então, você sabe que o primeiro filho de Adão foi Caim, não é isso? O filho primogênito de Adão. E o que aconteceu com Caim? Ele era lavrador, trouxe, aí você vai ver aí, nesse capítulo 2 de Gênesis, né? Aí a história de Caim, né? Então ele era lavrador, ele colheu os frutos da lavoura, da roça, trouxe para o Eterno, e o Eterno não atentou. Não recebeu, não recebeu ele nem a sua oferta. Aí foi que ele depois, ele irou lá, né? Ficou irado, depois ele foi e matou seu irmão, com inveja. Por quê? Porque o Pai Celestial, no caso de Abel, Abel foi o segundo filho de Adão. Então, o que aconteceu? O Abel, o Pai Celestial, agradou com a oferta de Abel, porque ele era pastor de ovelha, né? E trouxe um dos cabritos lá, do rebanho, sem defeito. E o Pai Celestial viu o que estava naquele coração daquele homem. Aí aceitou o sacrifício de Abel, mas para o sacrifício de Caim, o Pai Celestial não atentou. Então ele não recebeu. Então o que acontece? Mas só que é interessante que aconteceu tudo aquilo com ele, com Caim, né? E ele encontrou seu irmão, né? Lá no campo, e matou seu irmão de inveja. Depois o Pai Celestial falou para ele que o sangue de Abel clamava a ele, né? Ele falou, sou eu o guardador do meu irmão, né? Aí, o que aconteceu? Mais tarde, ele falou, é maior a minha iniquidade, que não possa ser perdoada, né? Então o Pai Celestial viu que ele começou a se humilhar, reconheceu o erro dele. Daí o que aconteceu? Aí o Pai Celestial marcou ele para que alguém encontrasse ele e não matasse ele. E falou, olha, se aquele que matar Caim 7 vezes será castigado. Então marcou um sinal em Caim para ninguém matar ele. Então a humilhação, se você é uma pessoa que está atrasado na vida, está com problema, acha que Deus, quer dizer, o Eterno não atenta para você, acha que você está numa situação que não tem eira nem beira, então você se humilha. A humildade é uma força muito grande que nós temos que ter, é a humildade. Então nós vemos que existe as emoções, nós temos que ter cuidado, e as nossas emoções têm que ser referente à humildade. Isso é importante na nossa vida, isso é importante, porque o mestre falou, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então nós vemos aqui, na verdade, a palavra explicando sobre isso, né, os mistérios do mundo. Então nós somos um mundo celular, e nós precisamos de saber que a nossa vida tem alguém maior do que nós que nos manda. Ele conhece o nosso pensamento, conhece o que nós faz, conhece o que nós pensa, todas essas coisas existem assim na nossa vida.
Então existe o centro instintivo, né? Que se trata do cóccix da coluna nossa, né? Existe o centro procriativo, que é o centro sexual. Então existem os 5 centros da nossa máquina humana. É um mistério que tem na nossa vida. Nós temos que ter cuidado referente à mente, referente aos nossos movimentos, referente às nossas emoções, referente ao nosso instinto. Veja, porque o nosso instinto tem que ser instinto básico para o ser humano, não é o instinto do animal. O instinto básico para o ser humano é aquilo que nós faz com base na ciência, que não vai prejudicar nem a nós nem os outros. Agora, o instinto animal é a perversidade, é matar, é fazer e acontecer e não está nem aí. Então, cuidado com o instinto animal, nós temos que ter o instinto humano, né? Então, e tem o centro sexual, que é o centro procriativo. Então, na realidade, o centro sexual, o Pai Celestial deixou o homem e a mulher para progredir, né? Para se multiplicar. Ele não deixou o homem e a mulher para evitar o filho, evitar a criança, né? De todo meio que você usa na sua vida para evitar uma criança, você está matando aquela criança antes dela vir. Agora, se você mata ela antes dela vir, imagina se você, imagina se aquela criança tivesse vindo. Você mata ela antes de vir, e se ela tivesse vindo, o que você ia fazer com ela? Então, não podemos evitar filho de forma alguma. Ah, mas a situação tá ruim, meu amigo, isso é problema seu. Nós estamos falando aqui referente aos mistérios. Com os mistérios perante o Altíssimo, você não vai escapar não. Vai ser julgado tudo aquilo que você faz, né? Então, ele vai saber o porquê que você fez isso, né? Tá certo, conforme a sua justificação, às vezes você pode não ser condenado, né? Eu não vou condenar você porque você está fazendo isso, evitando filhos, né? Eu não vou condenar você de jeito nenhum, não vou falar que você vai para o inferno por causa disso, né? Mas uma coisa te falo, que é errado, segundo as Escrituras Sagradas, é errado.